Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Agora, entendendo bem esse processo, como ocorre, a gente pode entrar em divisão celular. Primeiramente, quando a gente entra em divisão celular, lembrando, a gente tem que pensar sempre no cromossomo, que vai ser a estrutura que vai conter uma longa molécula de DNA associada a proteínas histonas, e é sempre visível ao microscópio óptico em células metafásicas, tá? Como a gente pode ver nessa figurinha aqui. Aqui o cromossomo está aqui, tá vendo? Bom, braço, aqui no meio tem o centrômero, aqui embaixo tem outro braço. Quando ele está mais condensado, como eu vejo aqui eu estou vendo 4 braços, 2 centrômeros, porém só um é visível. Eu posso ter divisão em relação ao posicionamento desse pedaço, como eu tenho os metacêntricos, aqui eu já tenho os submetacêntricos, repare que essa região é um pouco mais acima, eu tenho os acocêntricos e os telocêntricos. Outra coisa que é importante antes de a gente entrar em mitose e meiose é a gente entender o que são cromossomos homólogos. São cromossomos que são semelhantes na forma, tá? E também no tamanho. Estão presentes em pares nas células diploides. Aqui eu tenho cromossomos homólogos diploides, tá? Aqui eu tenho células haploides. Lembrando, nas células haploides eu não tenho homólogos, ok? Essa que é a verdade. Mais uma vez repetindo aqui, haploides não têm homólogos, somente nas células diploides. Então vamos lá, pessoal. Começando a entender a mitose. O que é a mitose? Mitose é um tipo de divisão celular, tá? Em que eu tenho uma célula-mãe, podendo ser haploide ou diploide, tanto faz, e sempre com cromossomos duplos. Ela vai originar duas células filhas, contendo o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, certo? Ela pode ocorrer em células N 2N, tanto faz, porém, ela não altera o número de cromossomos da célula-mãe, e a mitose também é conhecida como divisão equacional e simbolizada pela letrinha E. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma célula mãe haploide, no final ela vai gerar duas células filhas que também são haploides. 2N, no caso uma célula mãe diploide, eu tenho uma célula filha que vai gerar, uma célula mãe que vai gerar duas células filhas que também são diploides. Ou seja, o mesmo número de cromossomos da mãe. Vamos seguir? Na mitose, entendendo agora os momentos, a gente tem que ter o seguinte. Primeiro é o momento de intérfase. Esse é o momento que sempre vai preceder qualquer divisão celular. Nesse momento aqui vai ocorrer a duplicação do DNA e também a formação de cromossomos duplos. Certo? Essa fase possui 3 subfases. Eu tenho a fase G1, que é a fase de pré-síntese, cromossomo simples, depois a síntese de DNA e, por último, a pós-síntese. Alguns autores também abordam uma fase chamada de G0, que ocorreria entre a G1 e a G2, perdão, G1 e a S. Período em que a célula permanece em repouso até que algum estímulo possa fazer ela entrar em divisão. Depois, nós vamos entrar na fase de prófase. Aqui eu já tenho o DNA completamente desespiralizado, tá? Disposto na célula de maneira desorganizada, tá? Ele já deixou de ter aquela espiral bonita, tá? Depois, eu vou ter o início da esterilização do DNA para formar os cromossomos. Logo depois, eu vou ter a duplicação dos centríolos, ou seja, a formação do segundo par. Esse segundo par vai migrar para os polos opostos da célula e, por último, vai ter o rompimento e a degeneração da carioteca. E é isso que vai ocorrer, tá? Tudo isso, todos esses eventos vai ocorrer
na fase que eu chamo de prófase. Depois da prófase vem a metáfase. Metáfase é quando o cromossomo vai atingir o grau máximo de espiralização, tá? Que é isso visível no microscópio óptico, tá? Os cromossomos duplos alinhados lado a lado do equador da célula. A gente costuma dizer que durante a metáfase é a fase em que nós temos os cromossomos alinhados no equador da célula, tá? Os centríolos vão estar dispostos nos polos opostos da célula e no final da metáfase vai ocorrer a divisão dos centrômeros. Aqui eu resumi a metáfase. Depois da metáfase vem a fase da anáfase, onde eu vou ter um encurtamento das fibras do fuso, tá? Os cromossomos simples, ou seja, as cromátides irmãs, vão ser puxados para os polos da célula. E aqui eu tenho o início também da desespiralização dos cromossomos. Depois eu vou ter a fase de anáfase. Aqui vai ocorrer o que eu chamo de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Depois eu vou ter a formação de duas células filhas, contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Eu vou ter a formação de duas novas cariotecas e dois novos nucleus. E também os cromossomos vão se desparalisar e as fibras do fuso vão desaparecer. Tudo isso vai ocorrer na telófase. Então, basicamente, aqui é mostrando uma célula vegetal, tá? Aqui, enquanto eu tenho a lamela média, na célula animal eu vou ter a citocinese, certo? Que é o estrangulamento do citoplasma. E quais são as finalidades da mitose, pessoal? Crescimento e regeneração dos tecidos, tá? Quando eles têm um ferimento, é por isso que o nosso tecido se regenera tão rápido. A cicatrização, formação dos gametas em vegetais, fique bem claro isso daqui, em vegetais, porque os nossos gametas não são formados por mitose, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Porém, tem animais que você tem gametas formados por mitose? Tem. Porém, esses animais fazem a reprodução por partenogênese, certo? O que não é o nosso caso. E ela também é responsável pela divisão do zigoto, que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Ok? Vamos entrar agora na meiose. Vamos fazer um rápido comparativo com a mitose. Eu não falei lá atrás que a mitose ela é equacional, ou seja, de uma única célula-mãe eu vou originar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos? Na meiose, ao contrário. Eu vou ter de uma única célula-mãe, que vai ser sempre 2N. Na mitose pode ser N ou 2N. Aqui vai ser sempre 2N. No final, eu vou ter a geração de 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, eu posso chamar também essa divisão de reducional. E vai ser sempre simbolizada com a letrinha R. Então aqui ilustrando, ó, eu tenho uma célula diploide, ela vai fazer a primeira divisão, vai fazer a separação dos homólogos, tá? Depois, essas células aqui também vão dividir e vão formar mais duas células filhas. No final, vou ter 4, certo? Vamos seguir então. Então, basicamente, eu vou ter interfase 1, a duplicação do DNA, que vai anteceder a meiose. Eu vou ter divisão reducional ou meiose 1, divisão equacional ou meiose 2. Tá? E cada uma delas a gente vai entender agora. Vamos lá. Começando pela divisão reducional ou meiose 1. Na prófase 1, que é a fase mais longa da mitose, eu tenho ela dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. No diplóteno é onde ocorrem os momentos mais importantes, que é o crossing over ou permutação. Eu vou ter a troca de fragmentos de cromossomos homólogos, e isso é importante para a nossa espécie, porque isso aumenta a variabilidade genética, tá? Mas vamos lá, você pode perguntar, professor, como é que eu vou decorar esse palavrão aqui, então? Tem um macete que eu fui em outro, vamos lá, ó. Led Zeppelin para o dia a dia. Isso aqui facilita. Quem não sabe que Led Zeppelin é uma banda de rock, tá? Mas sempre fala nessa hora que você vai lembrar. Led Zeppelin para o dia a dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Tranquilo, né? Vamos seguir então. Vamos entender cada pontinho dessa fase aqui. Tudo isso ocorrendo na prófase 1. Então, no leptóteno,
eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Logo depois eu vou ter o zigótono, onde eu vou ter o aparelhamento desses cromossomos homólogos. Mais tarde, no paquítono, eu vou ter as tétrades ou bivalentes. No diplótono, quando eu consigo observar os quiasmas. E por último, a diacinese, que é a terminação desses quiasmas. Aqui eu mostrando a figurinha, tá vendo? Os quiasmas estão aqui formados no diplótono. Depois, nós vamos entrar na fase da meiófase 1. Metáfase, desculpa. Os cromossomos homólogos estão pareados, um oposto ao outro, tá? Como a gente pode ver na figurinha, certo? E vão estar presos às fibras do fuso na placa equatorial, certo? Essa é uma característica da metáfase 1. Na anáfase 1, eu vou ter a separação desses cromossomos homólogos, tá? A segregação independente dos homólogos ocorre, tá? O que também promove a variabilidade genética. Depois, na telófase 1, eu vou ter a citocinese centrípeta, tá? Aqui a célula-mãe vai originar duas células filhas, N. Eu vou ter os cromossomos continuam duplos, não ocorre divisão do centrômero, tá? A formação de duas novas cariotecas e de dois novos nucleolos, e no final da telófase 1 os cromossomos vão se desespiralizar, certo? E aí nós entramos na meiose 2, que é a divisão equacional, tá? Na prófase 2, a primeira coisa que eu reparo também é a condensação dos Na anáfase 2, eu vou ter a separação dessas cromátides irmãs, como a gente pode ver aqui. Na telófase 2, eu vou ter a divisão citoplasmática, que eu chamo de citocinese, e novos nucleolos haploides vão estar se formando. Ocorre a divisão do citoplasma, como eu falei, que é chamada de citocinese. As células filhas são haploides, vão possuir cromossomos simples, e a carioteca e o nucleolo vão reaparecer e os cromossomos vão se descondensar. Finalidades da meiose, pessoal. Formação de gametas em células animais. Nossos gametas são formados por meiose. E nas plantas ele é responsável pela formação dos esporos. Então, basicamente, eu tenho cromossomos homólogos, eles vão se duplicar. Eu vou ter separação das cromátides irmãs e com isso eu vou ter a formação de, no final, 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, geralmente, a gente tem os cromossomos, 23 pares de cromossomos espermatozoides do pai e 23 que vêm dos cromossomos da mãe, certo? Gerando uma criança com 46 cromossomos, 23 de origem paterna e 23 de origem materna. Porém, eu posso ter alguns casos de problemas genéticos que podem dar alteração e podem dar diversas doenças genéticas. Por exemplo, eu posso ter nas alterações cromossômicas, eu posso ter a chamada euploidia, que altera todo o teor de genoma. Isso não ocorre na espécie humana, mas isso pode ocorrer em algumas espécies, como por exemplo no zangão das abelhas, na banana. E eu posso ter, por exemplo, a aneuploidia, que altera o número de cromossomos do cariótipo. Isso aqui pode ocorrer em seres humanos, como por exemplo a trissomia, que é o caso da síndrome de Down, tetrassomia, monossomia, nulissomia. E nós vamos ver agora um pouquinho de cada um. Primeira situação, eu tenho a situação da síndrome de Down. A síndrome de Down é chamada de trissomia do cromossomo 21 ou mongolismo. Trissomia do 21, porque se a gente for reparar nesse cariótipo aqui, a gente vai perceber que ao invés de eu ter um par no 21, eu vou ter um trio, tá? Isso é um defeito na hora de divisão, que a divisão não foi completa, tá? E o que vai causar isso daqui? Vai ser um erro na distribuição dos cromossomos na formação dos gametas. Pode ser espermatozoide, pode ser no óvulo, tanto faz. E quais são os principais motivos que levam à síndrome de Down? Idade avançada, exposição a altas taxas de reação, uso de drogas alucinógenas como o LSD, a heroína, o êxtase. Tudo isso contribui para que a criança possa vir desenvolver
a síndrome de Down, tá? Então aqui é mostrando, tá, o caso de síndrome de Down. Geralmente nós temos crianças com baixa estatura, obesidade, olhos oblíquos, as mãos e dedos são curtos, a prega simiesca da mão também é muito marcante. Nós temos retardo mental em alguns casos. O homem, na maioria, o homem geralmente é estéril, porém a mulher pode ser fértil. Seguindo por aqui, pessoal, vamos falar então de outras alterações cromossômicas. Aqui eu estou falando de uma outra situação que eu chamo de síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter que só ocorre nos homens, tá? Essa é específica dos homens. É quando eu tenho um cariótipo 44A mais XXY, ou seja, eu tenho um cromossomo a mais aqui nos sexuais, tá? O quadro clínico, como é que é o quadro clínico do Klinefelter? Klinefelter ele costuma ter um quadro chamado de ginecomastia, que são os seios muito desenvolvidos, o alargamento dos quadris, a voz é aguda, eu posso ter um retardo mental nesse tipo de paciente, porém o retardo mental geralmente é leve, até moderado. Eles são estéreis por conta da atrofia dos testículos e também a cromatina sexual está presente. Porém, isso também pode ocorrer, também pode ter problemas com as mulheres, tá? Na mulher, um dos problemas eu chamo de síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela é a deleção de um gene X, é chamada X0. Na síndrome de Turner, que vai ocorrer com a mulher, geralmente são mulheres de baixa estatura, ela pode ter obesidade, a gente pode ver pela figurinha também que tenha o tal do pescoço alado, pode ocorrer muitos pelos no corpo, o retardo mental geralmente é moderado, elas são estéreis por conta da atrofia dos ovários e não tem cromatina sexual nas células. Essa característica típica das mulheres que têm síndrome de Turner. Outra comum nos homens, dentre as aneuploidias humanas, eu chamo de síndrome do duplo Y, tá? O ideal é que tivesse um X e um Y. Aqui eu tenho um duplo Y. A maioria dos homens são fenotipicamente normais, tá? Isso falando de síndrome do duplo Y. Porém, o crescimento é ligeiramente acelerado na infância. Os homens com estatura muito elevada geralmente possuem um nível de hiperatividade e crises de fúria na infância e início da adolescência. Eles possuem um grande número de acne facial, por exemplo, durante a adolescência. A taxa de testosterona é aumentada, o que pode ser um fator contribuinte para a inclinação antissocial e também o aumento da agressividade, já que a testosterona ela vai exacerbar essas características. E entre criminosos, olha que interessante, entre criminosos e doentes mentais, essa frequência pode chegar a 3%. Outra alteração que só ocorre em mulheres, eu vou chamar de síndrome do triplo X. Calma, não tem nada a ver com filme não, tá? Triplo X é porque eu tenho 3 cromossomos X, tá? Nas mulheres, eu geralmente tenho estatura acima da média, as mulheres que são portadoras do triplo X, tá? Elas apresentam genitálias e mamas subdesenvolvidas, ou seja, não são desenvolvidas como deveriam. Elas têm certo grau de retardo mental. Puberdade geralmente é precoce, porém, nesse caso aqui, elas são férteis. Elas não chegam a ser inférteis como outras que eu mostrei anteriormente, tá? E aí, gostou da nossa aulinha de hoje? Se gostou, deixa o like. E também, ficou alguma dúvida? Quer pedir algum material, algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler carinhosamente e vou tentar responder a sua pergunta ou gravar um vídeo sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.